Tudo bom? Tudo bem. Eu tive o prazer de assistir um filme presencial com Márcio. Pobres Criaturas no cinema, foi uma experiência deliciosa. Oi. Amo Márcia de paixão. Quero aqui deixar meu amor registrado. Eu hoje eu tô meio cansado porque hoje foi uma maratona de filme. Eu reassisti o Salário do Medo, a gente foi ver um filme com o Newton também online. Perfect Days, do Wim Wenders. Quem tiver a chance de assistir no cinema, podem ver, é um filme excelente. Mas vamos lá para Salário do Medo. Aparece em tudo quanto é lista. É um dos grandes filmes assim para ver antes de morrer. E como Uhum. diria Charles Dickens, assim, para começar Então, do início, né? Para começar do início, esse filme tem muito do que Clouseau pensava sobre a vida. Clouseau era um cínico, era uma pessoa que tinha uma visão muito cínica sobre a humanidade, sobre a vida, sobre a exploração humana. Já é o segundo filme de Clouseau que a gente vê aqui. Vocês vão lembrar que a gente assistiu As Diabólicas, eu acho que há uns 2 anos, mais ou menos. É o filme, As Diabólicas foi um filme que ele conseguiu fazer pelo sucesso internacional desse filme, que ganhou inclusive a Palma de Ouro de Cannes. Voltando às origens de Clouseau, Clouseau, antes de ser diretor, ele nos 20 e tantos anos, ele foi internado com tuberculose e ficou num sanatório, viu um bocado de gente morrer e ele, por sorte, pura sorte, escapou, viveu. E toda a cinematografia de Clouseau é informada por esse evento. Ele se torna um existencialista, muito influenciado por Sartre, pelo movimento em que não existe destino, não existe Deus, não existe recompensa, é tudo um acaso. A gente vive um acaso. Fazendo essa ponte, a gente começa aqui com esse filme. Esse filme é uma representação muito clara dessa maneira como Clouseau via a vida, assim, do homem mesmo como o lobo do homem, e já começa logo no início. A primeira tomada é fantástica, do menino matando os insetos, brincando com os insetos. Já coloca todo o tom do filme, né? Já é assim, o menino nu matando os insetos. Aí abre para o macrocosmos de uma cidade da América do Sul, em que quem está ali por puro azar, quem está ali quer sair, quem está ali é explorado pelo imperialismo americano. Esse filme era odiado pelos Estados Unidos, inclusive foi proibido. Uma versão cortada lá foi exibida 2 anos depois, para vocês terem uma ideia. Mas o New York Times taxou esse filme como anti-americano, enfim. E sim, foi copiado exatamente. Exatamente. E muitos foi copiado do The Wild Bunch e muitos filmes que vieram depois, meu ódio será Serança, muitos filmes que vieram depois desse aqui, que falam sobre petróleo, como Giant, Sangue Negro, pegaram muitas pistas visuais desse filme, que filma o petróleo de maneira fantástica. Mas voltando, o macrocosmo do filme é uma cidadezinha, né, da América do Sul, todo mundo é explorado, mas ainda existe uma hierarquia lá dentro. Você vê que as pessoas brancas, né, parece uma Babilônia. Tem italiano, uma Babel, aliás, desculpa, tem italiano, tem francês, tem americano, mas os brancos ainda se referem com termos raciais, com preconceito contra os nativos, que muitas vezes estão só observando aquela cena dos índios, observando a destruição é fantástica. Ainda existe a hierarquia, mesmo todo mundo sendo dominado pela empresa petrolífera e todo mundo vivendo sob esse desejo de sair lá e de ganhar dinheiro. Então, assim, é, é fantástico isso, ainda é muito atual. As cenas de ação são fantásticas, tem tomadas que, assim, são incríveis. William Friedkin fez um remake desse filme, que não é tão bom, mas é The Sorcerer. A Netflix vai fazer um remake agora que foi anunciado, vai aparecer no streaming. E o filme tem cenas de ação que são muito comentadas até hoje. O Clouseau filmou suspense, eu acho que talvez só como o Hitchcock filmou. Ele é sempre comparado com o Hitchcock, especialmente nos Dias Diabólicas, mas aqui o suspense é palpável, é como se você estivesse rodando uma roleta russa. Quem é que vai morrer? Quando as mortes acontecem,
incrível, assim, naqueles momentos, a maneira como ele filma a luz, como ele filma as transições, a amizade, o relacionamento entre aqueles homens, aquele universo extremamente masculino, e não se engana, inclusive faz um universo extremamente masculino, deliberado, assim como as Diabólicas é um universo feminino, aqui ele faz um universo deliberadamente de amor, companheirismo entre homens. Alguns críticos americanos apontaram o homoerotismo também anti-valores americanos. Clouseau filma isso de maneira proposital e tem uma cena com Yves Montand que aparece de cueca, se não me engano, e isso causava um frisson. Há um olhar diferenciado para os corpos masculinos e é um filme muito masculino, mas a desgraça que ele vai se colocando, né, que se vai construindo e nesse crescendo de, dessas pessoas que vão se aniquilando literalmente para conseguir um pagamento e se colocam numa posição de, de extremo perigo, né? E no final, aquele que sobrevive morre. Claramente, ele não está bem naquela cena final. O final desse filme é muito discutido sobre o que significa. E quando eu vi a primeira vez, eu não gostei tanto. Aí depois fui começando a gostar muito. Porque eu acho que é uma coroação da visão de Clouseau sobre essa questão da existencialista dele. Né? Assim, esse homem que sobrevive a isso, ele consegue o dinheiro, consegue esse salário marcado com sangue, e ele depois, no final, não fica bem, fica perturbado pelas mortes que aconteceram, e ele se sente invencível, é um delírio, né? Aquele delírio com a valsa tocando, e ele se sente invencível, eu venci a morte, mas não é isso. No cinema de Clouseau, ninguém vence, né? Ninguém vence o universo, né? Ninguém vence esse casuísmo, digamos assim. E ele finda morrendo de maneira estúpida, porque a gente, né, segundo Clouseau, a gente também morre de maneiras estúpidas. Então, assim, eu vou abrir para vocês, porque o filme tem muita coisa para discutir, é muito rico. Acho que a Ari tem muita coisa para falar da parte técnica, porque realmente é um filme muito, muito, muito bonito. E vamos abrir para isso. Só uma outra observação: a Vera Clouseau, que aparece também em As Diabólicas, era a mulher do Clouseau e ela é brasileira. Ela é uma atriz, ela nasceu no Brasil e era a musa inspiradora dele, mas é isso. Gostando ou não, é um filme extremamente influente. Ele informou uma grande parte dos filmes de ação que vieram depois. Até hoje é muito reverenciado. Você vê ecos de tomadas de O Salário do Medo em filmes mais recentes. Enfim, é isso. Vamos abrir para discussão. Ari? Ô, Ari, você tem a Ricardo? réplica, Ari. O teu nome foi citado, você tem a réplica. o pessoal está muito educado hoje. Sinal de que o filme não foi tão bom quanto se esperava, apesar de eu concordar com o Jean com as coisas, mas eu achei que ficou demais a corda para mim. Se eu ter cortado ali, eu estivesse numa sala de edição, eu tinha tirado uns 15 minutos desse filme. Mas Tem qual uma 15 cena. minutos? Qual 15 minutos que você Tá, tiraria? Ari, pô, a coisa fica se arrastando. Ou eu tô muito, como é o nome daqueles, muito Marvel, assim, né? Aquela coisa. Olha, eu não costumo concordar muito com o Ricardo, vocês sabem disso, eu e o Ricardo batemos cabeça, mas nesse ponto eu vou dizer, o filme é meio longo e você esperar metade do filme inteiro para começar o Para que é começar, é realmente a punk. história é meio arrastado. Eu não sei se eu tiraria uns 15 minutos, mas eu reduziria a narrativa no começo, porque fica mais que claro qual é a situação deles, tudo, entende? E, por outro lado, você vê essa coisa da amizade deles, tudo, eu ainda não consegui, revendo agora, eu assisti várias vezes esse filme, mas revendo agora recentemente, eu não vejo muita justificativa para a amizade entre o personagem do Yves Montand
E o cara que chega lá do nada e que parece que é um bem bom de tudo, que no final acaba não sendo bem bom nada, é um covarde. E eu não entendo, para mim não está muito clara aquela amizade. Eu tenho algumas restrições, mas eu vou deixar para vocês aí, porque eu não gosto de falar mal do filme antes do pessoal elogiar. Vamos lá. Bom, vai, então eu vou falar alguma coisinha só, vai. É, é longo, mas eu acho que se justifica. Na verdade, o filme tem claramente duas partes. Uma é a caracterização da situação dos personagens, né? Mas dá até raiva. A gente sendo um país de terceiro mundo, dá até raiva quando ele fala do terceiro mundo, é que ali é todo mundo picareta, é todo mundo ignorante, é todo mundo um passando a perna no outro, é todo mundo fudido. Não tem uma cena inicial em que não mostra alguém fudido assim, muito precário. Precário, a palavra diria precário, né? É tudo muito precário. A rua, os materiais, os lugares, as situações, as amizades. Não existe amizade. Não existe amizade, existe necessidade de sobrevivência. É um filme, pensa bem, a guerra tinha acabado há pouco tempo, né? Para mim, esse filme é meio guerra. Essa amizade, Newton, que você falou, eu acho que é a amizade de quem vai para a guerra. Ou é assim, você não é amigo de ninguém, mas quando você passa por situações difíceis com alguém, você pega uma amizade, Identificação. uma identificação, porque você sabe que a qualquer momento você pode morrer, o teu amigo pode morrer, ele pode te ajudar, você pode ajudar ele. Então, são situações que realmente criam uma liga que não é amizade, não é amizade de sair à noite, ir para o bar, assistir um filme. Não, não, é outro tipo de relacionamento. E você vê que até o Luigi com o outro que se estranharam lá, naquela situação dos quatro, os quatro precisam. É guerra, é situação de guerra, é sobrevivência. A qualquer segundo você pode morrer, uma pedra no caminho, né? Um buraco, né? Um cigarro, enfim, o que for. Então, eu acho que essa segunda parte do filme, para mim, é muito superior. É muito superior, tipo encurralado. Não sei porque eu lembrei do encurralado também, né? Só porque era preto e branco e tinha carro e Não, caminhão. não. Pera, deixa eu completar. É muito superior à segunda parte, porque é onde superior num sentido de te envolver emocionalmente. Mas se não tivesse a primeira parte, você talvez não se envolveria tanto, porque você sabe de onde eles vêm, quem eles são. Aquela vida precária, aquela vida sem sentido, aquela prisão a céu aberto, aquela falta de perspectiva. Assim, eu diria que é como um país de terceiro mundo até hoje, né? Precário, sem perspectiva, rústico, né? Horrível, cheio de gente que não tem princípios. Vocês viram algum princípio moral e ético na primeira parte? Não, não. Na primeira parte não tem nenhum princípio moral e ético, na segunda parte tem. Aí começa a ter algum princípio ligado à sobrevivência e a essa amizade temporária pela sobrevivência, né? Agora, você vê que o Ivo montando o desespero passa o caminhão em cima da perna do cara na maior. E depois chora quando ele morre. No... Quer dizer, aí é que está. Ele mostra bem uma coisa do ser humano. O ser humano é capaz disso. Todos nós. Eu acho que todos nós, numa situação dessa, seríamos capazes dessa loucura de, ao mesmo tempo, atropelar um cara e, ao mesmo tempo, chorar com o cara que você acabou de atropelar. Você jogou uma pedra no rosto do cara, o cara te ameaçou, o outro apontou a arma. Quer dizer, isso é muito humano, porque aí não são personagens planos, não são personagens planos, são personagens contraditórios, ambíguos, humanos. Então, eu acho que tem esse lado humano. Agora, o filme é uma paulada.
e é uma paulada. E eu fico pensando nisso, viu, Jean? Que eu li uma crítica que falava assim, na época dos musicais americanos, né? Aparece um negócio desse. Na época dos grandes musicais, a dança, a música, a De alegria, que ano é esse filme? 53, 53. final feliz. Então, na época desse filme, o cara me solta uma bomba dessa, é uma bomba, assim, ainda mais para os americanos. Agora, é uma visão de um europeu. Os europeus estão por baixo. Após a guerra, os europeus estão por baixo. Quem que está por cima? Os americanos. Por quê? Porque ganharam a guerra junto com os russos, mas, enfim, quem está por cima é os americanos, economicamente, politicamente, culturalmente. Então, os europeus ali, francês, alemão, italiano, estão por baixo. Só que eles estão por baixo numa escala assim, em primeiríssimo lugar, americanos. Em segundo lugar, europeus. Em terceiro lugar, sul-americanos pobres, terceiro mundo. E Em eu acho quarto, que essa primeira parte do filme é é, justamente para estabelecer isso, entendeu? Assim, eu acho que estabelecer pega isso. muito. Em quarto lugar, os índios que não têm nenhuma fala, no máximo aparecem E ali olham, e testemunham, né? olham, e olham. É. E é engraçado, porque parece que está E o meio na. Martin Scorsese acabou de fazer um filme com, É, com índios morrendo por causa do petróleo. Eu achei isso então, fantástico. e é uma coisa meio Bolívia, meio Peru, os trajes deles Sim. ali é engraçado, né? Mas o índio parece meio Yanomami, sei lá, é uma mistura, né? A gente não sabe bem. Agora, eu acho que o filme é uma paulada, realmente, não é daqueles filmes que você comendo pipoca e depois sair para comer uma pizza, né? É o que o Jean falou, é um filme diferente, mas muito bem feito. Porra, meu, super bem feito, tanto na primeira como na segunda parte, né? O que ele tirou daqueles atores naquele poço de petróleo, naquela situação toda, porra, meu, para botar o Yves Montand ali nadando em petróleo, ou seja lá o que for que eles botaram ali, não é fácil, né? E todos os atores ali quase engolindo petróleo, né? Enfim, os atores se dedicaram, tão ótimos todos, né? E a menina, bom, acho que as mulheres não gostaram muito. Eu acho que as mulheres talvez não tenham gostado, porque o personagem feminino é completamente submissa ao cara, mas é muito, enfim, é a Mas, única. assim, fazer só um comentário sobre a personagem dela, da Vera Cruzou, que é a única personagem feminina que tem alguma relevância na história, mas ela não tem relevância. É como eu disse, ao passo que Clouseau em As Diabólicas vai fazer uma história muito feminina, aqui é uma história masculina. Ele deixa tão deliberado isso, assim, e ele faz em tom de crítica, assim, é uma coisa assim que ele coloca quando tem hora que ela vai lá e, assim, e diz, não, saia daqui, eu não vou sair com você porque eu vou sair com outro cara, com um cara. Então, assim, é muito deliberado, tá além de uma questão de é um ponto que Clouseau quer fazer realmente, de que aquele universo de camaradagem, eu acho que você tocou num ponto crucial, Ari, eu acho que tem muito a ver realmente com essa mentalidade da guerra, dessa questão da camaradagem, da irmandade de guerra, em que ao mesmo tempo que você tem isso, você tem também esse senso de sobrevivência. Então, é muito interessante porque é deliberado. O que aquela personagem existir e ela não ter nenhuma relevância para Mário, né, assim, para nenhum daqueles homens ali, é muito relevante. E ele diz, Clouseau era machista. Não, porque ele vai fazer as Diabólicas pouco tempo depois, e as Diabólicas até hoje é um clássico que é muito bom, mulheres Qual é complexas as também. diabólicas, Jean? As diabólicas a gente viu aqui na Casa Séfora, as diabólicas daquelas duas mulheres que têm ou não têm um relacionamento amoroso e conspiram para matar o marido de uma Ah, beleza, delas, lembrei. entendeu? E que Aham. essa questão de que elas têm ou não têm uma relação, elas têm uma amizade, elas têm uma relação amorosa, aqui em O Salário do Medo, havia uma preocupação muito grande dos censores americanos com o que se podia ver como homoerotismo, porque Clouseau joga. Eu acabei de perceber nesse hoje de manhã, quando estava vendo, que tem uma cena no final, quando estão dançando valsa, que tem dois homens dançando valsa.
E assim, tinha coisas assim, quando o cara desmaia, aí o outro fala, eles eram muito juntos. Então existe uma brincadeira também, algo que Clouseau joga sobre essa camaradagem, né? Sobre essa presença da feminina que tira a amizade entre Luigi e Mario, e que rola quase que um triângulo ali. Então, assim, é muito deliberado. E é muito interessante porque fala muito sobre o que, o que há de pior da humanidade. Assim, é um filme que fala sobre o que há de pior na humanidade. E Eu grandes. diria, o Newton quer falar, já vou, mas eu diria que é o lado pior do homem. É Isso, o do lado homem. duro, o Exatamente. lado duro, Exatamente. duro. Ok, Fala, Newton, vai. ok. Não, só uma coisinha já. Eu estava esperando a ala feminina se manifestar, mas já que você tocou nesse ponto, voltando um pouquinho, Ari, eu não acredito que eu vou mencionar na mesma frase os dois últimos filmes que se rivalizaram aí na nossa votação, o Depois de Vendaval e esse, mas eu vou dizer, a primeira cena que aparece a Vera Clusô me incomoda muito. Ela parece, me desculpem dizer, ela parece uma cadelinha. Sim, é Ela vem, deliberado. ela vem, ela vem de quatro para ele e ele faz um carinho tipo pet. Aquilo ali me incomoda muito, Mas aí entendeu? eu lhe pergunto, Newton, Mário é uma boa pessoa? Não, não é isso. Não, ela se, aí que tá. Ela se sujeita. Ela não é que ele Sim, chama mas e não, ela mas a gente vem. não está falando sobre pessoas boas, entendeu? A gente está Sim, falando sim. sobre pessoas Não, ruins. não, Todo não. mundo ali. O contexto Não ali, existem heróis ali, entendeu? o Não existe contexto ali. cavalheirismo. Sim, sim. Não, não. Ninguém nesse filme ninguém é bom. Você não pega uma pessoa que é boa. Isso. Não, a mulher é boa. Eu acho que a mulher é a única, mas ela não tem relevância conforme você está dizendo. Mas o negócio é o seguinte, é ela se sujeitar a isso. Porque depois aparecem cenas que ela, relevante ou não, como você está dizendo, ela se manifesta de uma certa forma. Ah, não, venha, você falou que vai sair comigo, venha sair comigo, e fica insistindo e tal, não sei o quê. Mas aquela primeira cena é emblemática no sentido de definir o personagem e definir que papel ela vai ter, o que quer que ela faça depois. Mas a definição, como é usada, como é filmada, como é interpretada, é, é muito. Chega a ser irritante. Entende? Eu nunca, sinceramente, me falha. Eu já assisti talvez 582.734 filmes na minha vida e eu não vejo uma cena semelhante a essa num filme em que, de cara, você vê um personagem completamente, sabe, ela é abaixo do zero. E alguém levantou a mão e eu vou dar a minha palavra. Eu, eu, você achou irritante? Eu achei super irritante o sotaque carioca dela falando em inglês, em espanhol, Em desculpe. espanhol, Esqueci. Aí você comentou, Jean, que ela é brasileira. Eu fui olhar agora, ela é carioca mesmo, ela nasceu no Rio, e com 30 e poucos anos que ela foi para a França, encontrou de um outro ator que era marido, e depois ela casou com o diretor desse filme, mas com 30 e poucos anos, realmente, o sotaque carioca aparece mesmo. Eu achei irritante porque eu achei que era uma dublagem mal feita a princípio, mas não era, né? E o pessoal gastou pouco dinheiro com roupa, né? O Yves Montand não tirou aquela camiseta nem a pau, né? E saiu barato a roupa ali. Mas o filme é legal. Eu gostei muito, achei que era comprido demais. O meu marido estava esperando o filme acabar para a gente sair, ele estava já bravo, nem sabia qual era o filme. Mas, mas é bom. O Yves Montand está um gato. aparece de Pena que cueca não. e me botou achar aquela cena É muito cueca, desafetete. tipo Zorba, não, Zorba, é folgada. não samba, tipo de, de algodão antigo, assim, nada. Eu achei estranho também a cueca, mas apareceu tão pouco, vai. Mas, enfim, não sei se os homens perceberam, mas eu sou mulher. Em muitas cenas, o Yves apareceu de calça normal,
e ele faz um volume interessante em várias cenas. Não sei se os homens perceberam isso, Liane, mas as eu vou mulheres pegar o com seu certeza. gancho e vou reforçar. Esse filme, ele assim como, por Hum. exemplo, diretores como Luquino Visconti. Mas Luquino Visconti era gay assumido, é uma outra história. Mas Tá. o Clouseau, até onde se sabe, Hum. casado com a Vera, não sei. Mas ele Sim. faz um filme proposital ou não, mas ele faz um filme que tem um tom de erotismo masculino muito grande, entendeu? Eles Assim, podiam realmente há um arrumar tom dele. aquilo um pouquinho melhor, né? Podiam arrumar assim, aquilo um pouquinho melhor. Parece que é de propósito, porque tantas cenas, umas 5, 6 cenas que Não, eu eu acho que é de percebi. propósito. Então tá bom. Tá bom, então. Peraí, Obrigada. Juliana. Você não viu a Opa. pergunta aqui do Newton, não? Está mandando Não você vi. definir volume. Package, é o Volume package, Newton. vamos dizer, comprimento vezes a largura vezes a altura. Que tal? Tá bom, tá bom. Tá Porra, bom? meu, Então tá. pô, olha, esse filme, eu pensei em discutir tudo, Menos menos isso. Menos o volume o do. volume. Eu falei O que eu estou volume falando com a mulherada. eu não reparei minimamente Nenhuma nisso. Mas vez, vamos lá. nenhuma vez. Você tem que assistir Não, de novo esse filme, Ari. Não, não. A bunda do Yves Montand fica gravada. Agora, o volume, sinceramente, eu eu não. reparei na Vera, num outro detalhe, mas enfim. Eu Márcia, não vi a bunda. Olha, cada um é cada um. Eu não vi a bunda dele. Cada um é cada um. Obrigada. Márcia, Eu quero dizer para vocês que esse filme foi. é, eu não sei se eu falo a palavra transtorno, no sentido de que eu não consegui assistir o filme. Comecei a ver o início, mas surgiram outras atividades e eu ia ver depois e vi o final. Então, no sentido do desencadear do filme do início ao fim, eu não posso comentar essa sequência. Eu vi mais a sequência final. Mas o que me interessou, porque como eu vi, quando eu comecei a ver, quando eu vi que era um thriller e que era essa coisa que foi falada aí, vocês já falaram, a exploração, a miséria, aquele sofrimento de ir atrás de um dinheiro, podendo morrer a qualquer hora na explosão do caminhão. Eu queria saber de onde era. Tudo eu sou tipo uma detetive. Eu quero saber de onde foi que veio esse negócio, por que fizeram um trilho desse modelo. Aí eu fui saber o seguinte: eu fui procurar saber que o filme é baseado em um livro de Georges Arnaud, que esse livro é da época de 1941, que foi quando a França foi dominada pelos nazistas. E o Arnaud, o autor do livro, passou por uma situação, a França dominada pelos nazistas, com toda essa violência de guerra que vocês colocaram aí, com os franceses, claro, né, porque estava invadida a França. Esse rapaz, esse que escreveu o livro, ele era historiador e ele era, aliás, o historiador era o pai dele. O pai dele foi morto junto com a tia. E o Arnaud, que escreveu o livro, foi acusado do assassinato em 1941 e passou 12 meses na prisão. Ali ninguém nem porque ele pegou essa situação dos nazistas lá. Então, essa ditadura aí, isso era normal, joga na prisão, faz isso, era tudo como vocês sabem o que é o nazismo. Ele ficou 19 meses na prisão antes de ser declarado inocente em 1943, quer dizer, de 41 a 43. Então, chateado com isso, ele mudou-se para a Argélia, onde apoiou o movimento de independência da Argélia. E depois ele voltou para a França e escreveu essa história todinha que o Clouseau pegou para fazer o filme. Eu não sei o que ele colocou a mais no filme, porque é claro que tem essa liberdade, não é, de incluir ou tirar coisas. Então, eu não sei o que ele botou a mais nem a menos, mas eu sei que a história é a mesma, nas linhas gerais.
E ele escreveu esse Salário do Medo, o nome do livro é O Salário do Medo. Ele escreveu esse livro e escreveu outros livros também, porque ele era ativista nessa parte política. Então, ele também escreveu outras coisas. E eu fui ver como é que era o domínio nazista lá na França nessa época. Olha, aí qual foi o acordo que eles fizeram? Quer dizer, acordo entre aspas, né? Porque o francês tinha que dizer sim, porque o alemão estava dizendo, o nazista estava dizendo, ele tinha que dizer sim. Então, o que foi acordado era isso. Em junho de 1940, armistício é assinado com as seguintes condições: 2/5 do país seriam administrados pelo governo francês. Todos os judeus da França seriam entregues aos alemães. O exército francês contaria apenas com 100 mil homens. Permanência dos presos de guerra no cativeiro. Cabia à França arcar com os custos da ocupação alemã. Os franceses não poderiam deixar o país. Isso é o resumo do resumo do resumo. Mas o que eu achei interessante foi essa história aí da mulher feito um pet, como eu não vi essa parte. Porque aqui está dizendo o seguinte, que os horrores da Segunda Guerra Mundial foram devastadores em vários sentidos. Um desses exemplos é das mulheres que tiveram ligações amorosas com soldados alemães no período, foram perseguidas, muitas delas mortas, e outras tiveram seus cabelos raspados com a marca da traição. E após isso foram humilhadas publicamente e excluídas socialmente. Márcia, nós vimos inclusive um filme aqui sobre isso, que é Hiroshima Mon Amour. Hiroshima Foi. Mon Amour é exatamente Desse modelo. desse modelo Pronto, aí. então, o que eu quero dizer, mas eu estou falando desse filme. Então, se isso Sim, que estava no sentimento a livro, ver, exatamente. não é? Então, se o livro foi dessa época que estava o nazismo aí e que ele foi preso injustamente, então ele idealizou essa história do livro mostrando os horrores da guerra. Agora, eu vejo que, além disso, também tem a situação que vem para a atualidade, né? Naquela época da dominação dos Estados Unidos, né? A exploração, porque a história é a mesma coisa naquela época ou em hoje, a exploração dos alemães com os franceses, o imperialismo americano, e já em 50. É um filme sobre exploração humana. Pronto. É. E agora a exploração que nós estamos vivendo, gente morrendo aí, a história, eu não quero discutir isso, quem é do lado de Israel, Sim, nem quem é do sim. lado da Palestina, É mas estão se a guerra matando, é é errada, uma a guerra é guerra. errada. E junto da guerra da Ucrânia a Rússia com a Ucrânia. Então, é a mesma história que se repete de destruição, de falta de humanidade, de espírito. Eu não tenho nem palavras para dizer. É isso que eu quero. Se tiver mais alguma coisa, eu falo. Tem uma frase que eu gosto muito quando o Joe morre, ele no delírio final, aí ele fala, não tem nada lá, assim, em espanto, assim, é tipo assim, sabe, é em vão, é tão desesperador aquilo ali, que até assim, no pós-morte, assim, vê que não existe nada também no pós-vida, né, assim, que nem morrer existe algo para sair dali. É uma visão muito pessimista, né? Algo muito muito triste, mas assim muito filosófico, muito dentro do Eu, existencialismo, eu, que inclusive eu estava fico mais lá. impressionado já com essa história que você está falando da época, sabe? Porque tendo em vista a época do livro, né, como é que, que o livro foi colocado e a época do filme, assim, a história da mulher eu não vejo muita questão não, porque eu não sei, na verdade, como era. Eu acho que ver essas coisas com os olhos de hoje é sempre mais complicado, a gente é mais sensível para essas coisas. Mas com relação a essa coisa do americanismo, daquele poder, daquela coisa, eu acho interessante, porque o livro, com certeza, é de antes do poder americano, tá certo? Então, assim, fica uma coisa, assim, no mínimo estranha, né? Que tenha esse sentimento anti-americano tão Eu tenho registrado. impressão, eu não li o livro, eu não sei. É porque o mote do livro, que é essa questão da guerra e levar nitroglicerina de um canto para o outro e ver essa tensão de morrer,
é um mote, e isso foi até quando o William Friedkin fez a adaptação deles nos anos 70, era esse mesmo mote, mas com uma Uhum. outra vibe. A Netflix está fazendo agora também um novo filme, então deve ter um outro contexto. Eu acho que o Clouseau, que Márcia até perguntou, eu não sei o que ele adicionou. Eu acho que o que ele adiciona, que é dele, é esse anti-americanismo, esse sentimento anti-imperialista. Eu não Bom, sei, mas assim, mas que Representado eu pela sabia Companhia do que Petróleo, é isso que você diz, ô Gianfranco? Porque você vê o pessoal falando inglês lá, tudo. Sim, mas os americanos são quem vivem, assim, claramente quem tem o dinheiro é a Companhia de Petróleo, e tem pelo menos um americano que é quem tem mais dinheiro e que as pessoas recorrem a ele para subtrabalhos, inclusive Luigi está quase morrendo com o peito todo petrificado, porque é da companhia. Então, assim, é um sentimento muito. E eu não estou dizendo se está certo ou se está errado, eu não vou dar. Mas é um sentimento muito americano. Tanto é que, historicamente, esse filme ele só foi ter penetração nos Estados Unidos 2 anos depois, numa edição que tirou praticamente 40 minutos do filme. Assim, tudo que era anti-americano foi tirado para ele poder ter um lançamento nos Estados Unidos. Tem matérias da época sobre isso, enfim. É outro filme, então. É outro filme. É um filme bem diferente. eu queria ouvir as mulheres que não falaram nada, a Beth, a Tieme, Mirla, Nise, Stella. Ninguém vai falar nada? Vamos falar sim. A gente estava ouvindo primeiro os homens, né? Deixamos os homens falar primeiro. Não, é que, na verdade, assim, né? Tudo que a gente falar daqui para frente vai ser redundante. Mas falando das mulheres, realmente, assim, nossa, é sofrível assistir esse papel dela nesse filme, né? É sofrível o que mostram sobre a mulher. A gente vê muito lugar, mas eu concordo, sabe, com a Ari? Foi deprimente você olhar o tempo todo, né? A subserviência, como ela aceitava aquilo tranquilamente, né? Assim, para ela era de boa ser assim. Então, a gente fica meio revoltado com esse papel, né? Não é irritante, é meio revoltado. E na contrapartida, o machismo, né? Bem assim, fazendo um contraponto, o machismo da grande maioria e essa coisa sofrida do que você faz por dinheiro, né? Não por dinheiro, assim, para você, no caso, ter mais dinheiro, né? Mas para ter dinheiro e conseguir sobreviver. Então, tudo que você consegue. É o que vocês falaram, o filme é longo. Eu também, por momentos, pensei, tá, vamos, e agora? Anda, a gente já sabe. Mas realmente, quando acaba o filme, às vezes a gente pensa que teria sido interessante mesmo aquela primeira parte, meio começa a ficar enfadonha em alguns momentos, mas explica. Por que eles chegam a fazer tudo isso que eles estão fazendo, né? Explica esse caminho que eles estão fazendo para sair daquela vida, né? E as cenas dos banhos de petróleo é maravilhoso, muito bem feito, pensando que a gente está lá em 53, é fantástico, fantástico. Eu achei bastante interessante isso. E o final, né? Quer dizer, você luta, meio para nada, né? Então, quando o primeiro rapaz se enforcou, É fantástico aquela. quando ele se enforcou, eles dizem, é a primeira vítima, o fulano que eu É a esqueci. sua primeira vítima, É a do sua primeira americano. vítima. E aí nós temos a última, que mesmo sobrevivendo, acabou sendo a última vítima, porque enlouqueceu, né? Enlouqueceu com tudo que passou, todo nervoso, tudo. Agora, Aí ele foi só fazendo vítimas, né? agora Inclusive, tem uma premonição no texano, né? Só um minutinho, Ari, só porque fazer o gancho.
o texano que desiste, ele diz: eu já vi isso acontecer, vocês vão ver isso acontecer. Né? Quem não morre enlouquece. Que é o que acontece na guerra, né? Que aí eu acho que a analogia que a Ari colocou do cenário de guerra é muito, muito pertinente. Eu só queria falar que um dos personagens, para mim, mais interessante, pela mudança, é o Jô, né? Porque ele chega com toda a pompa de ser o cara que sabe, o esperto, o vivido, o sábio, o que conhece todo mundo. E aí, de repente, né? E ele conhece o americano da companhia, inclusive, ele provavelmente matou o outro cara para pegar o lugar, né? Tem aquela história, né? Lembra que ele ficou de fora. Aí, de repente, o cara fala: se não aparecerem os quatro, você é o substituto. O cara não aparece, né? Agora, ele muda completamente durante a segunda parte do road movie, né? Do filme Na Estrada. Agora, na minha opinião, aproveitando que a Márcia contou um pouco da história, esse cara, esse personagem simboliza a França. A França, que era toda poderosa, toda cheia de pompa, toda europeia, a potência, depois ficou de quatro perante os nazistas. E isso que aconteceu mesmo, se houve uma divisão e eles não perdoaram, né? Enfim, houve uma divisão do país. E esse personagem simboliza, eu acho que a própria França, porque ele ficou tão fraco, tão covarde. Ele mesmo fala: eu sou velho, que nem a França. Isso Eu mesmo, sou Ari. covarde. Se você me pegasse quando eu era jovem, quando eles começam a brigar. Enquanto que o Yves Montand seria a França mais... Sobrevivente, a França que sobreviveu, né? Eu acho que o Yves Montand é a França que sobreviveu, que faz qualquer negócio também, mas o outro é a velha França, né? E houve um conflito entre os dois. Mas personagem que mais surpreende pela mudança é ele, porque o cara chegou com toda a panca, a pompa e fala: esse cara é o bom do pedaço, ele vai resolver tudo. E de repente ele fica extremamente fraco, extremamente covarde, né? Começa com o vômito dele lá, com a malária, sei lá o quê. Então, e o Yves Montand fala assim: olha, não que eu goste de você, mas eu preciso de você para continuar. Só estamos nós dois, a França velha e a França nova. Eu Eu acho preciso muito de legal, você. Ari, essa questão que você está colocando, eu acho genial, porque aí também vem aquela pergunta que o Newton fez sobre a amizade deles, que não precisa, realmente não precisa de muito, precisa de um assovio de uma música francesa que os dois conhecem. E um começa a assoviar e o outro termina. Assim, eles se reconhecem um no outro, né? Eu acho fantástico isso, assim, eu acho muito, muito legal. E termina com a rua que eles conheciam, né? A É mesma rua de verdade. Paris. É verdade. Eu queria só fazer uma errata. Eu falei que foram 40 minutos de filme cortado, na verdade foram 21 minutos. Tem a Critério, no site da Criterion, eu postei aí, eu acho que a versão que a gente viu é a da Criterion. Tem 21 minutos a mais, que foi o que a censura americana cortou. Agora, Mas, só para terminar uma coisinha, o ambiente que ele descreve na primeira parte é um mix de todos os países latino-americanos, né, sul-americanos, mas é o que de pior a gente tem, né? Ari, agora sim, assim, só para um último papo aqui, não sei o quê, que daqui eu ainda estou de bobeira, tá certo, assim, com a porcaria do Poor Things, com o cenário do Poor Things. Eu estou falando isso porque eu achei muito impressionante a fotografia desse. Esse filme envelheceu bem, entendeu? Assim, em termos de filme, né? Assim, não é um filme que você olha assim e fala: puta que pariu, aquela cara estética de 1902, né? Uhum. Não, isso é diferente, é um negócio que isso impressiona. E Mas aí ele me lembrou envelheceu dessa bem, história. Ricardo, mas ele envelheceu bem porque ele é muito copiado. Assim, isso é uma estética que foi muito reproduzida depois, entendeu?
Mas realmente é impressionante como faz. Na verdade, é que nem aqueles filmes do Sérgio Leone, aqueles espaguetes, aqueles western espaguete, também é a mesma coisa. Você vê o filme, é impressionante, aquelas coisas assim, meio tecnocola, aquelas negócios assim, aquelas cenas, assim, né? Eu acho muito Tem umas impressionante. explosões de fogo aqui que me remeteram muito a Sangue Negro, do Anderson. Tem o fogo subindo do petróleo, tem muita coisa assim que o Sangue Negro tem umas. Eu não sei se é intencional ou não, não tenho essa informação, mas a imagética é muito parecida. Esse fogo, assim, essa coisa. Também eu não sei como eles montam, como é que Clouseau, aliás, fez isso. Mas eu acho incrível. Daquele. Em 53 era uma câmera, devia ser uma câmera meio trambolhosa, no meio de um campo com fogo subindo. Eu fico pensando, meu Deus, que trabalho que deve ter dado para fazer um negócio desse, eu fico, acho inacreditável. Ah, Uma não, cara, pedreira, pedreiras. eu lembro sempre daquele filme, daquele último filme do Spielberg, aquele que ele fez agora, contando da história dele, como ele virou. Não sei se você lembra dos cenários, das Sim, montagens que sim. ele fazia quando era criança, para montar as cenas. Assim, vai que ele acaba fez isso, é um monte de foguinho ali. E Não, foi, eu acho que ali eu não sei, é muito bem feito. Eu acho que realmente ele estava em algum lugar, ele filmou, capturou aquilo mesmo. Não me parece ser maquete, assim, me Não, parece não ser é um efeito maquete, não é especial. maquete nem efeito especial. Vamos deixar o Newton e a Stella também? Estela, Eu vou passar. Estela, fala aí, depois eu completo. Deixa a minha vez para a Estela, depois eu falo. deixa eu abrir a câmera aqui. Abriu? Oi, Stella. Oi, tudo bem? Então, Tudo. bom, concordo com tudo aí que disseram. Também achei o filme muito longo, apesar de tudo. Me lembrou Encurralado, com certeza, aquela angústia daquele caminhão assim, terrível. Cena do petróleo, realmente maravilhosa. Também achei a primeira parte, eu acho que poderia ser bem condensada, né? Apesar de apresentar os personagens assim tudo. Agora, eu queria entender por que que eles queriam levar a glicerina, nitroglicerina lá para o petróleo, para Isso é uma É a técnica. pergunta que não cala. Não, isso é é, muito simples, é muito simples. Isso na guerra do Iraque, quando o Saddam Hussein botou fogo em todos os campos dele, a única maneira de você acabar com uma explosão de uma fonte é você tendo uma explosão maior ainda e muito forte, Isso. concentrada, porque ela rouba o oxigênio. Quando ela explode, rouba todo o oxigênio. Daquele momento, a explosão acaba, o fogo Ari é um acaba. gênio, viu? Só Ari. o gênio não, cara. Você não vai perguntar para ele como é que ele sabe disso, tá certo? Não, porque na época da Guerra do Golfo isso ficou muito famoso. Eles iam com as retroescavadeiras, com os Mas é tambores, isso mesmo. iam bem pertinho do fogo. Quando chegava no fogo, explodia, aí, puf, acabou. Tanto é que no final do filme eles chamam aquele inferno, aquela loucura, né? As coisas explodindo e eles chegam lá no meio de muita explosão. mas aí não tinha colocado a glicerina ainda, a nitroglicerina ainda, Isso, né? aí a nitroglicerina seria para aplacar a explosão, uma Aplacar explosão aqui. maior. Isso que eu não estava entendendo, mas já tem fogo suficiente. Para que vai fazer mais uma explosão? Obrigada pela explicação. Obrigado Eu pela não entendi explicação. também uma perguntinha, né, para o Ari, como é que, se no começo do filme eles falam que a nitroglicerina é muito delicada, não pode ter tropeço, nada, nem calor, e aí chega perto desse fogo todo, eu não entendi, Bom, eles não ou, mostraram ou eu como não é ouvi que, direito. como é que puseram a nitroglicerina, porque tem mil cuidados, lógico. Conforme Mas você não tinha, aproxima. ele chegou, não, ele chegou àquela hora e estava aquele calor, né, de um incêndio, eu achei. Não, mas aí. Não, mas. Não. Eu digo quando ela chega perto do fogo ou quando ela cai, um movimento muito forte, ela explode, né? Ah, Mas, tá. enfim. Essa explicação, obrigado, Ari. Essa explicação eu estava esperando mais do Ricardo aí, mas perfeito. Agora, Fala, Estela.
Não, eu gostei da cena, a gente falou de amizade aí, né? Que eu acho que quem atrapalhou a amizade do Luigi com o Yves Montand foi o Jô, né? Que ele acabou indo com o Jô e largou o Isso. Luigi. E aí depois teve um momento em que quando ele foi lá tentar apagar o pavio lá, e ele voltou, aí eles se abraçaram, aí foi um momento, né, que voltou aquela amizade, ó, aquele sentimento. Eu achei bonito. E o Luigi é um que ainda é dos melhores, né? Porque Eu gosto era muito do alma boa, personagem dele. é Ela alma boa. me E eu desculpe, acho que o Yves Montand também mudou muito, né? sim. Porque ele era meio boboca, assim, não sei, parecia. Depois ele ficou meio malzinho, depois ficou bom. Quer dizer, ele mostra bem essa dualidade do ser humano, né? Eu achei. Também não é uma absolutamente plano, um personagem bem complicado. É isso. Me desculpem as fãs do galã Yves Montand com os seus volumes e as suas cuecas, mas o personagem dele é interesseiro. Tudo que vocês estão falando é isso, porque ele ficava com o Luigi, porque o Luigi deixava ele lá fazer. Você vê que no começo ele vai lá, o Luigi está fazendo comida para ele e tal. Aí chegou outro, esquece o Luigi, vou ficar com esse cara aqui e tal, não sei o quê. Entende? Mas a cena dos dois se abraçando no final realmente é muito interessante. Eu queria dar uma alinhavada na maioria das coisas que foram comentadas aqui. Primeiro, é irrefutável a qualidade e a influência desse filme no cinema até hoje, é indiscutível. A estética realmente não envelheceu, a fotografia, essas cenas finais ali, realmente é embasbacante. Você vê aí aquilo 70 anos atrás, é demais. Eu vejo, assim como eu comentei rapidinho, não sei se todo mundo viu, que o começo do filme, eu adoro quando o filme começa e já faz uma imagem meio gráfica do que você vai ver no filme, que é o caso das baratas, o menino mexendo com as baratas ali e tal, não sei o quê, que foi copiado, homenageado pelo Sam Peckinpah com o Meu ódio será a tua herança. Escreva esse, é o melhor título de filme É, de todos os tempos. não, assim caminha a humanidade. Giants também perde. Então, que começa com os meninos brincando com os escorpiões. E eles estão Sim, fazendo uma cena muito semelhante, e depois vocês vão ver. Quem não assistiu, assista. Wild Bunch, Meu ódio será a tua herança. Agora, por sua vez, esse filme, que é de 1953, para mim lembra bastante O Tesouro de Sierra Madre, do John Huston, de 5 anos antes, 1948. Que é aquela coisa, eles estão atrás de uma coisa, eles vão, vamos todos procurar tesouro, vamos, e está todo mundo, não, preciso de você para me ajudar, e vamos botar não sei o quê. Mas na hora, como acontece nesse filme, do vamos ver, assistam, quem não assistir, acontece uma coisa semelhante, que o Yves Montand realmente, sabe, sai da frente, vai com o caminhão e tal, ele tem que sair, porque ali ele tem que passar, entende? Não, ele não sabe se o cara vai, se o cara tá ou não tá, não importa, ele não pode, já estava definido que se ele parasse, ele não ia mais, como no final quase ele não consegue subir sozinho. Eu queria pedir permissão para fazer uma breve linha do tempo, uma timeline. Esse filme eu assisti pelo menos umas 7, 8 vezes, quando antes de começar a fazer cinema, durante fazer cinema, analisei, e a mais recentemente nos últimos dias. O filme, na minha opinião, ele, no geral, envelheceu meio que conflitantemente. Ele tem a história da mulher, que nós já comentamos, ele tem a história da amizade, que não fica clara. A narrativa, a estética choca com a narrativa em certos momentos, entende? Porque você tem, no começo, aquela coisa longa. Eu tiraria, Ricardo, mais uma vez, eu tiraria uns 10, não tiraria 15, 20 minutos, mas eu tiraria uns 10, 12 minutos, tudo. A amizade deles poderia ser mais esclarecida. A história do assobio é muito legal. Ele tem uns piques, uns ápices muito interessantes, maravilhosos, e é incrível essa parte. Agora, se você colocar, por exemplo, eu não gosto de cinema americano masticadinho, isso aí todo mundo já sabe. Agora, tem umas coisas, por exemplo, a explosão, como os dois morrem ali. Você não sabe. Pá, não sei o que morre.
E aí, quando eles vão examinar, o que que é? Porque se explodir um caminhão daqueles, esquece, vai ter uma cratera que ninguém passa. Nós vamos entrar nos detalhes técnicos aí, como é que usa a nitroglicerina e tal, não sei o quê. Ah, de resto, o caminho deles, no começo, eles vão indo, aí os outros alcançam eles, porque eles estão indo devagar, aí eles ficam para trás, aí um começa a acelerar, aí o outro não começa a acelerar. Eu só entendi a parte de que você tinha uma certa hora que você tinha aí que ir numa velocidade, porque o terreno talvez fosse meio arenoso e você não podia ir devagar, senão você atolava ali e tal, não sei o quê. Fora essa parte toda técnica, entende? A relação humana deles, a relação de amizade, a relação do tudo, eu faria como, na verdade, o William Friedkin. É por isso que eu gosto também do filme do William Friedkin, Sorcerer. Assistam, comparem. Não sabia dessa série aí, obrigado por ter dado a dica. Mas o filme ele entra mais rasgando na parte da coisa. O filme se concentra mais no drama deles irem. Você vê os caras, vamos não sei o que e tal, nós precisamos, quem é você? Vamos junto e tal, não sei o que. Outra coisa, voltando um pouquinho, um dos caras desaparece. O que que aconteceu? Ele matou, não matou, fica um negócio meio no ar, entende? Tem muita Mas coisa. eu acho isso tão bom, né? Agora, Porque lá na frente, Mário fala para ele: você é o tipo que apunhala pelas costas. Ele uhum, matou o outro e escondeu o corpo. Ele é esse é, tipo de pessoa, a gente entendeu? a gente só pode teorizar. Agora, o final é engraçado, e assim eu queria terminar a minha discussão. O final do filme, quando eu assisti a primeira vez, não me incomodou tanto, entende? Porque eu estava maravilhado, eu tava, aquelas imagens, aquela coisa toda, entende? Então eu não processei muito bem essa história do Yves Montand fazendo. Depois eu comecei aos poucos falando, mas por que que ele faz isso? Não, a tua questão dele ser invencível é muito interessante. Agora, quando que eu fui assistir? Ontem. Chega no final do filme, apesar de ter assistido tantas vezes, saber o que vai acontecer, tem aquele final, e eles dançando, e eu tô, o que você está fazendo? What the heck are you doing? Eu fiquei todo o tempo com todo mundo dançando e eu falando, pelo amor de Deus! Sabe quando você torce por uma coisa que você sabe que vai acontecer para não acontecer? Entende? Eu fiquei ali torcendo para não acontecer de novo. E era isso que eu queria Ô, dizer. Então, Eu sou o Newton, contrário. Quando eu vi as primeiras vezes, eu detestava o final, as duas, três primeiras vezes. E agora, depois, eu aprecio demais o Newton, final. Newton, é a aflição que dá na gente depois de ver esse filme, é o famoso, o cara morreu na praia, quando ele estava É, quando ele estava já nadou, na nadou e morreu na praia, praia. é, já estava, sabe, na última. Mas aí eu quero comentar uma cena também. Tem dois comentários, espera. Ele vai num crescendo das dificuldades e da tensão. Se vocês repararem, tem um momento de tensão enorme. Quando aquele cara fica despejando naquela garrafa térmica as gotinhas de nitroglicerina, vocês já pensaram o que é isso? Você ficar despejando gotinhas por uma plantinha porque qualquer coisa que ele se esbarrar ou soltasse um pouco mais rápido as gotinhas ali, já era. E o cara, né? Então, aquela cena é muito boa da pedra, a famosa pedra do caminho, uma pedrona, né? E realmente eles tinham que explodir. Mas a engenhoca que o cara. É muito bacana aquela cena, né? E o suspense se a gente não sabe que o Luigi morreu ou não. Porque aquela cena é tão bem montada, sim. né, Newton? Que O o que que o Luigi fala, Luigi foi fazer lá? Eu não entendi. eu vou. O Luigi fala, eu vou fechar o pavio, sei lá, desligar o pavio, mas a gente sabe que não vai dar tempo dele chegar lá, que o pavio já deve estar muito próximo da área da explosão. E ele não mostra. Eles, aí depois tem aquela fumaça, aí depois eles vão chegando, tem o corpo caído, e aí depois ele. Então, ele faz uma armadilha para a gente, né? Agora, deixa eu explicar a história que vocês acho que talvez não entenderam. Por que que eles quase se chocam? É a primeira dificuldade que eles passam. O cara vem embalado, porque quando você está num terreno assim, ó, em que você tem uma frequência de onda muito próxima,
você tem que aumentar a velocidade. Porque quando você aumenta a tua velocidade, quem já dirigiu em terreno assim, sabe que quando você passa rápido, o pneu passa só na parte da onda de cima. E se você for devagarzinho, Aí ele vai cai, né? subir e descer, subir e descer, subir e descer. Quando você passa rápido, tanto que ele fala, não tira o pé, não tira o pé. E ele não podia diminuir, porque ele estava num terreno ondulado, muito ondulado, a gente supõe, né? Não dá para ver em detalhe. Tanto que ele falou, não vou conseguir, eles vão bater. E o outro estava acabando de sair do terreno ondulado, num terreno mais liso, que ele podia acelerar. Então, aquela cena é muito bem bolada, eu achei muito, porque você fala, por quê? Por que isso? Por que eles vão se chocar se ele viu ele a 800 metros de distância? Bom, é um exagero, mas mesmo a 800 metros ele não podia diminuir, porque senão ele ia começar a subir, descer, subir, descer, subir, descer nas ondas, no ondulado da estrada. É E muito legal. depois vira uma competição para quem tem mais coragem de fazer o que é preciso. Eu acho Sim. o ápice é isso aí. Eu queria só aí eu vou fazer um alinhavo do que tu falou da questão eles explodiram no meio da floresta, o porquê, o que aconteceu, como aí é tão deliberado que o próprio Clouseau lhe responde isso. Ele diz, o outro fica, o que será que aconteceu? Aí o Mário fala, não importa, eles voaram, se obliteraram, acabou-se, Pulverizaram, eles ficaram pulverizaram. pulverizados. Esquece, deixa para lá. Eu acho muito, é tão deliberado isso. E o final também é outra coisa deliberada que fica assim, ei, não vai acabar aqui não. Vocês estão Mas achando que vocês. ele vai terminar, que ele vai voltar, É, que vai ser feliz? Jean, É uma armadilha perfeita para o espectador, porque porque ele ele vai. começou Eu vou a te matar, dançar. pô! Você É. vai Mas morrer. vocês entenderam por que eles morreram? Os dois lá na frente? Porque o italiano estava com o cigarro dele, o Sim, charuto sim. dele. Provavelmente, quando ele passou naquela poça de petróleo, ele pode ter jogado o charutinho Pode dele. ser. E aí, bom, naquela poça de petróleo cheio de nitroglicerina em cima, acabou, Na né? verdade, eu acho que tem até uma dica sobre isso. Na verdade, eu acho que foi tem Ele a pega, piteira de ele pega. Bimba, que é o outro, É. não é o italiano. Aí ele fala, sobrou a Que piteira é a única dele. coisa que sobra. É É, a e prova aí do crime. A prova do aí é uma crime. questão do cinema, né? Assim, mas é só uma clue, né? Uma dica de que realmente pode ter sido isso mesmo. Mas que o Isso é próprio engraçado. Clouseau diz que também não, né? Mas Desimporta. essa licença poética é engraçada que o Newton falou. O caminhão é pulverizado, não sobra Mas uma peça sobra a metálica, piteira. mas a piteirazinha, É cinema. a Márcia. É muito rico, não é? Muito rico o filme. E como eu vi poucas cenas e vi as cenas finais, também me chamou muita atenção como ele focou na roda do caminhão para passar por aquela coisa de petróleo. Mais de uma vez ele coloca, quando você pensa que já focou mais na frente, quer dizer, ali ele está mostrando o passo a passo daquela dificuldade se ia chegar ou se não ia chegar. A outra coisa que eu achei, esse filme, como já foi falado aí, como mostra das misérias humanas, né? Da miséria humana, do ser humano que é capaz do amor, que é capaz de trair, que ali estava falando mais da parte má, como vocês falaram. Mas eu quero chegar naquela parte em que ele botou o caminhão por cima do outro. Quando a pessoa está numa situação, eu acho que isso não é uma defesa, é uma constatação de uma pessoa que está para morrer, não é? Porque ali ou ele vai para frente ou não consegue tirar o caminhão. E junto com um monte de coisa no juízo. Então, é uma decisão, ou estraga o amigo ou vai para frente, porque se ele fosse tirar o caminhão já que o amigo não podia sair, se ele fosse tirar o caminhão, ele não ia conseguir sair. Então é uma questão de sobrevivência, ou você vai ou E é fica de vez. sutil, Márcia, mas o próprio filme tem uma fala que ele indica isso, porque ele fala, você
Ele fala, eu atolei porque eu hesitei. Você ia passar por cima de mim e disse, não, eu hesitei, por isso. Ele fala, eu hesitei. O Foi, eu hesitei, mas atolamento é quando por ele causa viu que da não hesitação. tinha mais condição, ele teve Exatamente. que ir. E na Mas o vida, hesitar dele significa amputar a perna do amigo. Foi o máximo é, que ele podia não, fazer, pois entendeu? é. Então, veja, é porque aí está mostrando a vida como ela é, como nós passamos, todos os seres humanos, homem e mulher de qualquer idade, passamos por esses dramas, porque tem coisas que não quer fazer, mas tem que fazer. Ou Deixa eu vai para frente ou vai para trás. contar uma historinha pessoal. Meu pai é falecido, ele participou da Segunda Guerra Mundial. Ele era italiano, enfim, né? Como meu nome denuncia. Ele não falava sobre o que aconteceu na guerra. Ele simplesmente não falava. Ele não via filme de guerra. Eu lembro que eu fui assistir o Resgate do Soldado Ryan com ele na época. Ele se levantou nas primeiras cenas e me deixou sozinho no cinema. Foi embora. Ele não falava sobre o assunto. Ele me contou uma história. E a história era que ele tinha um grande amigo. Eles foram alistados e saíram de Lucca, que é uma cidadezinha italiana, e ele me contou que eles foram para servir juntos. E em dado momento eles estavam num campo, né? E começaram a correr e disseram: olha, quando você começar a correr, você não pode parar. Você não para, você não pode parar, você não pode olhar para os lados. Porque se você olhar para o lado, você morre. Se alguém cair do seu lado, você não pode parar. E ele disse que fez isso, ao pé da letra. E ele estava com esse amigo, os dois correndo. E na corrida, quando ele chegou do outro lado, ele viu que o amigo tinha ficado lá, tinha recebido um bocado de tiro, tinha morrido. E ele disse: eu não pude voltar para procurar o corpo dele. Ele não teve enterro, eu não tive como voltar. E ele disse que ninguém podia voltar para pegar ninguém, né? Então, assim, realmente, essa analogia da guerra que a Ari colocou, eu acho que é muito no ponto mesmo. Eu acho que esse era o sentimento do pós-guerra, né? Do que as pessoas foram reduzidas a essa questão da sobrevivência, né? Assim, o salário do medo é isso, né? Assim, é você matar ou viver, ou só morrer mesmo. Porque o ser humano foi reduzido a isso, né? A esse medo, ao medo, ao pavor, a um estado de animalização, digamos assim. E aí, continuando o que eu estava falando, uma coisa é essa, é tanto que ele passou por cima da perna do amigo e depois chorou quando o amigo morreu, porque não era aquilo que ele queria. Quer dizer, se tivesse uma opção, ele não teria feito, mas não tinha opção, considerando que ele queria levar aquele caminhão para resolver a história lá da coisa. E a outra coisa é a cena final, onde depois que ele conseguiu tudo, que ele vai com o cheque para descontar, porque ali a questão era o dinheiro, né? Quando ele vai com o cheque para descontar, o que acontece? Cai o caminhão. Quer dizer, ele já estava desorientado, né? De tanto estresse, de tanta correria, de tanta coisa. Então, é assim, ali é uma reflexão. Para mim, seria como uma metáfora da nossa vida. É uma metáfora, porque você nunca sabe o que vai acontecer depois, entendeu? Às vezes você faz tudo para uma coisa e no final não dá em nada ou dá pior do que você pensava que ia ser. O ruim é o péssimo. Então, eu acho que é uma reflexão ali. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós queremos da vida daqui para frente? E ainda mais agora, depois, como está a humanidade, como é que está a situação mundial de todos os países e toda essa situação que a gente está passando. Então, eu acho que é uma reflexão sobre a existência humana. Quando a gente vê aquilo ali, diz, olha, a vida é isso, você quer isso ou o que você quer da sua vida? Era isso, terminou. Deixa eu só falar uma coisinha. O primeiro obstáculo que eles têm, se não me engano, ou o segundo, é a cena que eles têm que fazer naquela ponte de madeira, naquela estrutura, eles têm que fazer o contorno, é um contorno, uma curva de 180 graus ali, né? Não dá, um caminhão não faz 180 graus assim. Tem que manobrar para frente, para trás. Aí tem uma cena dúbia. Por quê? Porque os primeiros vão lá, conseguem, mas arrebentam a madeira, duas tábuas. Aí você fala, deixa, eles se viram. Aí você fala, pô, meu, eles vão deixar aquilo ali? Não, eles foram camaradas. Porque eles fizeram um tripé,
fizeram um aviso ali, deixaram bem sinalizado para quem os outros que iam chegar, que tinha um puta de um buraco, bom, eles iam ver, mas estava bem sinalizado. Porém, na mesma cena, o que o Yves Montand faz? O cara ele está dando ré, o amigo foi prensado entre o caminhão, o Jô, está prensado entre o caminhão e aquela caçamba metálica, e ele falou, para, e ele não parou, ele foi, porque ele falou que ele ia até a ponta para poder manobrar melhor. Aí não faz sentido, ele podia ir menos para a ponta, dava um pouco mais de manobra, mas ele foi até a ponta. E aí o que acontece? Essa cena é ótima para mim, porque o cara desaparece. A hora que ele desce do caminhão, ele fala, porra, meu, cadê o cara? Aí ele sai aqui. Nessa mesma pegada, Márcia, ele quase esmagou o amigo, aí ele desce a montanha, não Cadê acha o ele? amigo, cadê o amigo? E o amigo resolveu subir, fugir lá para cima, com medo que aquela merda ia explodir, porque a ponte... E aí o que acontece? Em seguida, o amigo fica lá em cima, ele começa a manobra, e aí entra o destino, porque o cabo de aço, né, na manobra, engata naquele gancho, aí você fala, essa merda vai cair, porque conforme ele vai acelerando, ele põe os galinhos de árvore para o pneu não derrapar, né? Aí você fala, essa merda vai cair, porque ele engatou no cabo de aço, e realmente, por muito pouco, ele não cai junto com o caminhão, porque a ponte se esfarela toda. Aí você fala, bom, essa foi por um triz, e o amigo está lá em cima, né? O amigo está lá em cima esperando ver a merda que ia dar. E depois ele faz o amigo, ele brinca com o amigo, faz o amigo correr um pouco, quer dizer, é o tempo inteiro isso. Faz o amigo correr como se fosse abandonar ele lá na estrada e fala, não, entra aí, né? Mas ele deixa o amigo correr um pouco atrás do caminhão. Então é o tempo todo essa coisa da sobrevivência versus camaradagem, versus egoísmo, versus você não vai longe sozinho, você precisa das pessoas. Então, esse jogo é o tempo todo. Essa cena é ótima, principalmente essa questão do gancho, que essa eu não saquei. Eu acho que nem o Newton, nem o Jan imaginaram que ele ia sacar. Não sei se isso está no roteiro, porque aquele ganchinho no cabo de aço daquela estrutura foi genial. Porque você fala, porra, meu, não é possível, porque conforme ele avança. A equipe de produção esqueceu de tirar aquele gancho lá do caminhão. Aquele ganchinho foi ótimo. Pessoal, a gente está chegando quase 10 horas, né? Eu tô Não, aqui. eu queria abrir. Quem não falou, fale agora. O cálice para Fale o cálice para sempre. Eu estou achando que o Ricardo foi embora, né? Porque ele está aí no. Foi fazer xixi. Não, tá, Não. voltou. E a TM? TM não vai Tá aqui falar? escondidinho, chega, só ouvindo. Quem não Agora falou? tá Tem TM, tem Mirla, Nise. Elizabeth falou? Não lembro. Florésia Falou, só falou. intercorreu. Fala aí, Florésia. Fala aí o que você achou do filme. Eu gostei do filme. Ei, vocês falam tanto, tudo tão bem, né? Mas eu também me impressionou essa fotografia. Eu acho que essas imagens no final, o rosto do cara carregando aquele amigo morto ali, né? É uma coisa bem, bem impressionante. As cenas também no petróleo, eles todos banhados em petróleo, a agonia que dá na gente, né? É uma coisa, são muitos momentos assim bem agoniantes, né? Que fica bem na. Eu gostei bastante. Também achei um pouco longo, mas achei que aquele longo que valeu a pena, né? E a A gente morte, tem. na verdade, eu pensei, ele vai morrer. Mas aquela esperança que ele ia chegar, né? E aquela cena, gente, que você disse que tinham 2 homens dançando. Meu olho, assim, eu bati o olho, achei que eram 2 homens, mas achei que eu tinha tido uma São dois homens. percepção errada. Porque foi tão rápido, né? Ela era a única mulher do filme, né? Então tinha só os homens dançar junto do outro jeito. Agora, a gente tem que assistir, não sei se já passaram aqui, o Giant, assim caminha a humanidade, e comparar a bunda do Yves Montand com a bunda do James Dean aí no petróleo e ver qual Boa é que fica. ideia. Se é para Que tal? comparar. Bem, eu não sou muito ligada em bunda, mas É. para alguém que gosta.
Ok, tá Eu, bom assim como desse Eliane, eu assunto. estou mais ligada em outra coisa. Tiene, pelo amor de Deus, Tá fale, legal. Tiene. O teu negócio. Eliane. Ai, gente, vocês estão ótimos. Olha, eu gostei muito do filme, mesmo que longo, eu fiquei tão assim envolvida e aquela história da moça mesmo lavando o chão e depois se entregando para o outro cara e amando o primeiro lá, eu achei o Luiz Montanha, eu achei tão assim muito degradante mesmo. Agora, o final, eu já estava assim, sabe quando você não quer que aconteça, mas eu estava imaginando que ia acontecer isso, porque ele estava tão feliz e fazendo aquelas brincadeiras com o caminhão numa estrada daquela cheia de curvas. Eu estava imaginando que isso não vai dar certo. E aí, de fato, não deu. Aquilo me deu uma angústia. E a moça esperando, aí eu já fico imaginando, vai ver que ela estava grávida, esperando o cara e não sei o quê. Aí também fico sonhando, imaginando, né? Mas eu gostei muito do filme, mesmo longo, eu vou assistir de novo, porque eu gostei muito. Só ia dizer que o que me dá um alívio, né? Assim, quando o Nilton falou, eu assisti 7 vezes e a primeira vez eu não peguei tudo, eu digo, bem, então eu sou perdoada, né? Porque o cara assistiu 7 vezes e a primeira vez confessa que não conseguiu pegar tudo, tá ótimo, né? Eu só vi 3 ainda, pô. Vou ver, ainda tenho 4 para ver, para chegar metade. Ô, Não, Tiene, mas é o que impressiona muito mesmo, e a luta pela sobrevivência, acho que foi uma coisa muito, muito forte. E cada etapa que eles passavam, a gente ficava com o coração na mão e aquela coisa que, como falou o Guari também, a gente viu isso em guerra e tudo, que a pessoa para tentar ir, para vencer, e tá ali no meio do ou vai ou racha, esquece todo mundo em volta e vai em frente, né? A gen- pisa, né? Pisou no amigo. Gostava do amigo, mas pisou no amigo, né? O que importava era ele se salvar ali, né? E a dominação americana ali, violenta, o pessoal, assim, uma pobreza horrorosa ali, não tendo trabalho direito, não tendo o que comer, e isso também impressionou bastante. Enfim, eu acho que me manteve acesa o tempo todo, apesar de ser longo, achei um belo, belo filme. Muito bom, muito bom. Parabéns pela escolha. Tiene. Olá. Ah, eu não gostei do filme, não. Foi difícil, viu? Foi um exercício. Aí, mas o que que eu fiz? Eu aguentei até o fim, porque eu falei assim, eu vou para discussão, porque aí eu vou ver se eu entendo o que eu não, o que eu não entendi, ou se eu consigo enxergar mais coisas assim. Eu ficava me perguntando onde que isso vai me levar, né? Mas eu vou muito na linha da Márcia, como uma metáfora da nossa vida hoje, né? Que eu acho que com 70 anos, um filme desse, fazendo uma metáfora, ele é muito atual, com relação ao trabalho, o ambiente de trabalho hoje, né? As pessoas estão sofrendo muito, muitas pressões, estão adoecendo por conta do trabalho. E aí como é que é o salário do medo, né? Como é que é o nome do filme? Tem tudo a ver. E fazendo uma metáfora também dos obstáculos que eles tiveram durante o caminho com o caminhão, eu, para mim, tirei algumas reflexões. A primeira, aquela história da velocidade, né? Não tem a da velocidade? Que eles tinham que manter uma velocidade, que vocês comentaram. Eu acho que na nossa vida também a gente tem que ter essa sabedoria. Qual é o momento que a gente tem que estar mais devagarzinho, ou qual o momento que a gente acelera mais? É, isso é sabedoria, né? Saber que momento é esse para não se desgastar tanto, porque eu acho que a gente tem se desgastado muito, muita energia, muita coisa, talvez em momentos que não são os adequados. Então, pensar nessa questão da velocidade aí, é, a segunda que falou que é aquela da manobra, que o Ari falou também,
a importância do outro, porque ali, naquele momento, eu precisava do outro ajudando. Nos dois caminhões, era a ajuda do copiloto, né, do outro que ajudava as coordenadas para que pudesse fazer a manobra. E a gente também tem momentos na vida que a gente precisa largar a mão do orgulho e pedir ajuda. Precisa da ajuda do outro para uma manobra mais complexa. A da pedra do caminho, que eles explodiram com a nitroglicerina, eu achei interessante porque eles tinham uma pedra no caminho e a solução já estava com eles, que era a nitroglicerina. Então, a solução não estava fora, estava dentro. E eles tinham que ter habilidade para usar Na o que medida eles certa. tinham. O que eles tinham para resolver aquele problema grande, que era uma grande pedra, era intransponível, mas a solução já estava dentro. Então, para mim, ficou também essa lição, né, essa reflexão. A solução eu tenho, agora eu preciso ter essa sabedoria de usar, né, de saber usar ela, né? Então, foram essas questões. Aí tem a perda, né, quando eles perdem, que é isso, né? A vida, ela é ela é finita, né? Então, a morte, no caso do caminhão da frente que eles perdem, né? Faz parte, né? De tudo. E eles sabiam do risco também, né? Então, só que ali acontece e tudo mais. E no final, quando era tudo por dinheiro, e aí a recompensa que ele tem, ele não consegue usufruir dela, né? Porque era uma ilusão, né? Uma ilusão de que a felicidade ou aquilo estaria a partir daquele dinheiro que ele ia receber, por conta do desespero também, né? Que hoje as pessoas estão mais desesperadas ou desiludidas. Quando a gente fala de desigualdade social, é esse. Quando tem pessoas que não têm nada a perder, é que a coisa fica difícil. Porque aí é que esses valores começam a, a entrar no, como é que fala, em divergência, né? E aí viver no mundo fica mais complexo. Essas foram as reflexões que eu tive depois, né? Que vocês começaram a conversar e tudo mais, porque no filme em si ainda não estava conseguindo, não. Mas agradeço aí a oportunidade. E é porque Tieme não gostou do filme. A Valice tivesse gostado. Porque foi no Belíssimo, ponto. Foi no belíssimos ponto, Tieme. comentários, belíssimo comentário. Tieme, quero só falar uma coisa também. Na hora da pedra no caminho, tinha uma pedra no caminho, realmente, né? A solução, até o último instante, não sei se vocês repararam, tem uma cena, é coisa de tipo mise-en-scène, uma coisa depois que explodiu, depois que aconteceu tudo, o Jô está parado ali atrás, ele está suando frio, porque tem uma pedrinha que vem rolando lá de cima, uma pedrinha vem rolando e eles esqueceram um tambor daquele de nitroglicerina que está parado ao lado do caminhão. E aí ele mostra a cena do Jô suando frio e vem aquela pedrinha rolando, 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 rolando e chega perto do tambor, né, que eles usaram, uma parte ficou lá parado, né? Se a pedrinha encosta naquele tambor, já era também. Quer dizer, é uma questão assim, uma sacada, né, de destino e de solução de filme, porque já tinha ocorrido a explosão, não tinha mais problema, as pedras acabaram de voar, mas tinha uma que veio rolando em direção àquele negócio. Isso é uma coisa que eu queria comentar. Outra coisa, vocês falaram da mulher, tudo bem. Qual era o sonho dele? O sonho era aquele ticket do Pigalle. Uhum. Qual Mas era o e ele sonho está. dele? O sonho dele que ele guardou era um ticket de entrada pro Pigalle, né? E ele queria, é o sonho, né? Vamos dizer, voltar para Paris para comer, beber, as mulheres, a vida. Esse é o que ele queria, mas o símbolo mesmo, quando ele mostra no quarto dele, tem as fotos das mulheres e tem a entradinha do Pigalle. Quem conhece aí o Pigalle? Acho que quem já frequentou o Pigalle? Acho que o Ricardo talvez tenha frequentado. Não Eu sei. não. Não, eu ia para Montmartre, mas só para a igreja. É ótimo, Ari.
Ei, Ei, pessoal, eu preciso ir embora. eu Só também. fazer um último comentário, eu juro que é o último. A questão essa questão da mulher. Que eu lembrei de uma frase interessante. De novo, aqui a gente tem várias gradações de explorados e exploradores, né? Assim, É. tem uma frase que fala assim dela, ela é mestiça. Ela é um pouco mais do que uma mulher. Se ela fosse uma mulher, que tem mulheres, ao contrário do que o Vitor falou, tem mulheres negras ali que estão apagadas, são só realmente de decoração. Ela tem algo mais porque ela é mestiça, ela é branca, ela se passa por uma mulher branca, então ela tem ainda alguma coisa a mais, que é dentro dessa hierarquia daquele mundo ali torpe, né? Porque é a torpeza daquele mundo, a maneira como as relações sociais se colocam. Ela era um pouco mais do que uma das mulheres pretas que tinham ali naquele local. Então fica isso aí porque realmente é torpe, né? É uma sociedade, uma representação de pessoas que são exploradas também explorando, né? Essa reprodução de exploração. Ei, pessoal. Camila, Eu preciso falar uma coisa que ficou pendente. Eu quero agradecer, sou muito grata a esse grupo, a essas amizades todas que nós fazemos aqui a cada dia. E também dizer a Jean que eu gosto muito de você, que você é uma pessoa gentil, Um amor. agradável, amorosa, e isso segura a gente fica gostando muito de você. Tá, E eu E agradecer a todos. agora, eu com quero certeza, pegar o último comentário. O meu último comentário, com certeza, tá bom? Tchau, boa semana para todos. Ei, Tá? peraí. Até o próximo. Eu quero pegar esse gancho de Márcia e dizer que a gente está planejando essa vinda de vocês, né, para cá, final de maio. E aí eu coloquei no grupo, mas depois eu vou mandar essa semana, eu estou atrasada, mais detalhes. Mas o interesse é que a gente se encontre aqui, né, numa Olha, sessão presencial Com e certeza. pessoalmente. Ótimo. muito Ei, bom. pois um beijo grande, boa noite, obrigada. Boa Boa noite. noite, tudo de bom. Boa Boa Tchau, semana a gente. semana. todos. Boa Tchau, tchau. semana. Todos. Boa Para semana, todos pessoal. Tchau, tchau. nós.